Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. Por que, em geral, Jesus Cristo não permitia que as pessoas que ele curava contassem isso para as demais? Esta é uma curiosidade perguntada por muita gente. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, quando Jesus Cristo cura aquele leproso, a resposta que Jesus lhe dá é a seguinte, versículo 4. Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Também quando Jesus Cristo cura aqueles cegos, em Mateus capítulo 9, lemos o seguinte relato no versículo 30. E os olhos se lhes abriram, e Jesus os ameaçou, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas por que esta proibição? Por que Jesus proibia estas pessoas de falarem acerca destes milagres? Nós podemos ver isto até mesmo em nosso próprio caso, em nossos dias. Nós podemos observar que muitas pessoas, quando vão falar de grandes testemunhos de milagres que aconteceram em sua vida, elas confundem isto com o Evangelho. E era exatamente o que Jesus Cristo estava tentando impedir. Jesus não queria que as pessoas confundissem o Evangelho com milagres. É claro que no Evangelho, na proclamação do Evangelho, acontecem os milagres, acontecem as curas, mas isto não é o Evangelho. Um dos maiores milagres de Jesus, por exemplo, foi a transfiguração naquele monte, diante dos seus 3 discípulos. Lá em Mateus 17, nós lemos o seguinte, versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, Jesus Cristo proibia as pessoas de falarem enquanto ele não houvesse morrido e ressuscitado. Por quê? O verdadeiro e pleno Evangelho inclui esta notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados e de que também ele ressuscitou para a nossa justificação. Depois de haver ressuscitado, Jesus Cristo dá uma ordem para os seus discípulos em Mateus capítulo 28, que nós conhecemos como a grande comissão. Diz lá no versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui sim está liberada a proclamação do Evangelho, porque Jesus Cristo já tinha consumado a sua obra, ele já tinha concluído a sua obra. Portanto, os discípulos tinham essa autoridade. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala, como sendo considerado um dos primeiros credos da igreja primitiva, é exatamente isto, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou dentre os mortos, diz o apóstolo Paulo, segundo as Escrituras. Esta referência está em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Portanto, a obra consumada de Cristo permite e até ordena que nós preguemos o Evangelho. Mas jamais devemos confundir o Evangelho com os milagres e os sinais que ele carrega. Era isso que Jesus estava tentando evitar das pessoas que ele abençoava com curas e milagres.